Ele perdeu o rumo. Aí depois que a minha irmã faleceu, ele perdeu o rumo. Ele sempre bebeu a vida toda, mas depois que a minha irmã faleceu, ele perdeu. Atolou na bebida de uma forma que foi trágica. E é triste, irmãos, mas é nosso dever orar, buscar, clamar. Amém? Romanos, Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, Romanos vou citar depois. Salmo 90, verso 12. Salmo 90, versículo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, a gente espera você achar, não tem importância. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Mais uma vez, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Amém? Podemos assentar-nos. Irmãos, vamos repartir esse texto aí. O salmista disse: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, vamos fazer uma reflexão na nossa vida, no ontem, hoje e no futuro. Vamos olhar o passado, o presente e o futuro. Porque, irmãos, se você olhar lá em Apocalipse 2, versículo 5, lá o Senhor vai dizer: ó, lembra de onde caíste, e te arrepende. Você precisa lembrar do seu passado, refletir no que você era, como já se falou aqui. Muitos já viveu assim como infelizmente o Senhor estava. Muitos de nós já vivemos assim. Muitos de nós já teve parentes e amigos que viviam assim. E agora é hora de você refletir aonde você caiu. De onde você saiu. Porque tem gente que acha que ele esquece, como Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, aquele que está em pé, cuide que não caia. Você está em pé? Toma cuidado, mas para não cair. Depois do versículo 12 ele vai falar: não veio sobre vós tentação que não seja humana. 1 Coríntios 10, 11 e 12. Então, no versículo seguinte ele vai dizer: mas Deus é fiel e justo, não deixará que vocês sejais tentados ou provados além do que possais suportar. Mas só que tem hora que digo eu, como Paulo diz em 1 Coríntios 10, aquele que está em pé, cuide e não caia. E eu digo, porque talvez não vai dar tempo para você se levantar. É verdade. Tem hora que não dá tempo da pessoa se levantar. Quantos não foram fiéis ao Senhor a vida toda, e depois se afastou por algum tempo, 1 ou 2 anos, 1 mês ou 2 meses, e nesse interim ele partiu para a eternidade, sem ter a certeza de que ele ia encontrar com Cristo. Então lembra-te onde você caiu. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance o coração sábio. Quem é sábio aprende com os seus próprios erros, e o mais sábio ainda ele aprende com o erro dos outros. Mas eu posso aprender com os meus erros, e aquilo que eu errei, que eu falhei, eu não vou fazer mais. Já dizia um velho ditado: uma vez passa, 2 vezes, mas a terceira vez é sinal de, diz o ditado, 3 vezes é sinal de juízo. Mas você sabe onde é que vai dar, então não vai. Você já viveu, você já trilhou, então agora não se esqueça do seu passado. Diz Samuel Mariano, ele fez uma ilustração da cama lá, e foi em um determinado momento ele fala: a cama é para você lembrar de onde você veio. Você tem que carregar a cama, saber que um dia você estava nela, hoje você não é mais. E quando o paralítico foi curado, ele enrolou a sua cama, provavelmente deveria ser uma esteira, ele enrolou e foi embora.
Pegou ela e foi embora. E falaram, olha, você não pode carregar, hoje é sábado, não pode carregar nada. Ele falou assim, o homem que me curou mandou eu pegar a cama e carregar. Estou fazendo o que ele mandou. Ninguém nunca me mandou carregar a cama, porque eu nunca carreguei ela. Hoje alguém mandou e eu vou carregar. Mas ele estava lembrando de onde ele era. Você tem que lembrar de onde você saiu. Porque às vezes nós somos servos de Deus, a gente acha que nós nunca podemos falhar em nada. Você lembra o que Paulo diz lá, se não me engano, em Atenas, quando alguém foi sacrificar, trouxeram bois e grinaldas e queriam sacrificar, achando que eles eram os deuses, se fizeram homem e caíram até nós. O que Paulo fez? Paulo foi para o meio da multidão, rasgou as suas vestes e disse algo muito importante. Assim, olha, irmãos, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que vós. Nós não somos diferentes de vocês. Qual que é a diferença? Nós anunciamos o Evangelho, para que vocês se convertam dessas mesmas coisas. Ou seja, o ser humano continua pecador. Eu sei que o Senhor te chama de santo, que Ele separou você para Ele. Mas sim, no sentido de ser santo quer dizer separado. Mas nós ainda continuamos na carne e nós ainda continuamos sujeitos a falhar e errar. Mas eu não posso me considerar um pecador mais. Não como eu era, porque eu agora conheço a verdade. E agora sei que Jesus deu a vida por mim. Então agora eu vou olhar para o meu passado e aprender com ele. E o presente? O que eu vou fazer com o meu presente? O que o apóstolo Paulo diz lá com respeito à ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você precisa examinar você mesmo, o seu presente, como é que ele está. É o seu presente, com o que você está fazendo. Já dizia o poeta, o passado é uma história, o futuro é uma interrogação, mas o hoje é um presente, é uma dádiva de Deus, que o Senhor te deu. Na 2 Coríntios 13, versículo 5, a palavra de Deus diz, examinai-vos a vós mesmos. Olha só, 2 Coríntios 13, 5. Examinai a vós mesmos. Aí vem a pergunta, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Cristo está em vós. Se é que já não estáis reprovados. Olha só o que Paulo diz, olha, examine-se a você mesmo se você está na fé. Prova você mesmo. Talvez você ache que está na fé, você já foi reprovado há muito tempo. Talvez você ache que considera um cristão e de repente você já não é mais. Nós estamos vivendo em época de política, graças a Deus está acabando. E é hora de muitos se vestem de ovelhas. Mas o Senhor conhece os seus. Ainda falando sobre esse tema, o cristão volta em princípios. Romanos 13, versículo 22 e 23. A palavra do Senhor diz, Romanos 14, verso 22 e 23. Bem-aventurado aquele que não se condena, aquele que se aprova. Dependendo do que você está aprovando, em Romanos 14, versículo 22. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena, aquele que se aprova. Estão falando do presente, né? Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos se é que já não estáis reprovados. 2 Coríntios 13, 5. E agora aqui ele diz, olha, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que ele está aprovando. Né? Você tem que tomar cuidado. Ó, a fé que tens, você tem que ter ela perante Deus, para você e Deus. Mas aquele que tem dúvida, verso 22, verso 23, é condenado. Porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Cuidado. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que ele está aprovando. Quando você vota no candidato, você está autorizando todos os projetos que ele tem.
Se ele defende o aborto, você está aprovando o aborto. Se ele aprova a legalização das drogas, você está aprovando. Se ele é a favor da ideologia de gênero, vocês também estão aprovando. Deus criou o homem e criou a mulher. Eu nunca, jamais vou votar no candidato que é a favor da ideologia de gênero. Pastor, você é contra os homossexuais? Jamais. Nunca. Conheço pessoas, já me relaciono, mas eu não quero que lá na escola eles vão ensinar minhas netas, meus filhos. Eu não quero que eles vão ensinar. Isso é normal, e não é normal. Então, cuidado. O presente você tem hoje. Então, você tem que olhar para o seu presente e examinar a sua fé. O que você está fazendo. E é tão bíblico que eu estou falando, que a sua vida tem que ser um culto. A sua vida é um culto. E eu posso te provar na Bíblia. Da hora que você acorda até quando você vai dormir é um culto. É a Bíblia, 1 Coríntios 10:31. A sua vida é um culto. A sua vida é um culto. Quando você vem à igreja é um momento especial. Mas o que diz aí? Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, é para a glória de Deus. Então a sua vida é um culto. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Não tem essa de ser uma pessoa, não tem crente bipolar aqui não, irmãos. Não tem crente com transtorno de personalidade. O que é a pessoa bipolar? A pessoa bipolar, de repente ele muda de personalidade de uma hora para outra. Agora o transtorno de personalidade é diferente. Tem pessoa que tem 2, 3, 4 personalidades ao mesmo tempo. Uma hora ele é uma criança, outra hora ele é um adulto, outra hora ele é, então isso chama transtorno dissociativo de personalidade. Ele tem várias personalidades no seu corpo. Perceberam na psicologia que isso é bem chato. Então, mas crente não é bipolar não, irmãos. Crente não tem transtorno de personalidade não. Não é um na igreja e um lá fora. O mesmo que você é na igreja, você tem que ser no seu trabalho. O mesmo que você é lá com a sua esposa, se você trata ela com educação e respeito, você tem que ser com as pessoas do seu trabalho que você relaciona. Não dá, irmãos. O povo de hoje está separando as coisas. Eu sirvo a Deus na igreja. Não, você serve a Deus no mundo. Aqui na igreja você vem para, que nem na escola, aqui você não vem para aprender, né? Aqui você vem para adorar e Deus fala com você também. A igreja é diferente da escola. A escola você vai só para aprender. Na igreja você vem para adorar e cultuar o Senhor. Junto com o culto vem a palavra, vem o louvor, vem a adoração, o testemunho. Então você vem para a igreja para aprender mais, para oferecer o seu louvor. Lá no mundo você oferece o seu testemunho. Tem que estar em 1 Pedro 2, versículo 13 em diante. Naquilo que as pessoas falam mal de vós, como malfeitores, eles vão olhar suas boas práticas e vai mudar de opinião. E o futuro, como é que é o nosso futuro? Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Eu preciso lembrar do que eu fui, né, do meu passado. Lembra-te de onde caíste, de onde você saiu. Eu tenho que cuidar do meu presente, examinar minha fé. E eu preciso saber, eu estou esperando a Jesus, irmãos. Se o candidato A ganhar, é bom. Se o candidato B ganhar, é bom também. Porque nós não somos desse mundo, nós estamos esperando a vida de Cristo. Até lá, eu vou fazer o meu melhor de acordo com a Bíblia está me ensinando. E se o nosso Deus quiser, muito bem. Se Ele não quiser, nós vamos passar. Sabemos que a igreja vai sofrer uma tribulação ainda, né? Sabe aquilo que está acontecendo na Nicarágua? Expulsando religiosos, fleiras, pastores. Sabe o que acontece na China, irmãos? Não é como aqui. As pouquíssimas igrejas que tem, o pastor, o padre, ou seja lá o que for, ele vai pregar o seu sermão no domingo. Na segunda-feira ele envia para o governo. O governo vai examinar tudo que ele vai ler, tudo que ele vai falar. E se estiver dentro dos princípios que o comunismo prega, que o socialismo eles ensinam, o pastor pode pregar o padre, senão ele tem que corrigir. É assim. Eu sei que isso vai chegar um dia, em todos os lugares.
Mas eu espero que quando esse dia chegar, você esteja pronto para defender sua fé, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não vou negar minha fé. Ó rei, se o Senhor quiser me livrar da tua mão, maravilha. Senão, eu não vou deixar de servir meu Deus, não. Tentaram impedir Daniel de orar. Ele parou? Ele podia muito bem orar escondido, irmãos. Quando ele orava, todo mundo sabia. Por quê? Ele abria a janela para a banda de Jerusalém. Todo mundo sabia, mesmo que não estivesse ouvindo. Sabe, Daniel entrou na sua casa, abriu a janela para orar. Todo mundo sabia que ele estava orando. Por que ele não mudou? Porque a sua fé não muda. O mundo pode mudar, a sua fé não. Vamos ficar em pé, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Tito 2,13, aguardando a bem-aventurada aparição do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus vai voltar. E Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E se você é a igreja do Senhor, Ele vai vir para te buscar. Ele vai vir para você. Ele vai buscar aqueles que estão comprometidos com Ele. Então reflita no seu passado, examine o seu presente e olhe para o seu futuro. Vamos louvar o Senhor. Louva o Senhor nessa noite. Tu és adorado entre nós, ó Deus. Obrigado, Deus, por estar na tua presença nesta noite. Mas nada se compara. Nada se compara, Deus. Obrigado, Deus. Eu não sou daqui pra casa. Se você não é daqui, você vai.
Ó, meu Deus, estenda a tua mão sobre o teu povo, cura, liberta, Senhor. Abençoa aquele que está sofrendo, abençoa aquele que está com uma necessidade especial. Senhor, eu repreendo todo mal, toda inveja, toda maldição, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Abençoa teu povo e a tua igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Tenha um bom restante de semana. Vem domingo, sábado às 19 horas, domingo às 8h30. Sábado tem campanha de pastéis. Oi, irmãos, é mesmo. Sábado nós temos a campanha dos pastéis, tá? 8 pastel por R$12.